Falelou! Tudo bom, gente? Bom, vou começar falando pra vocês talvez um pouco do começo. Não é necessariamente o começo, mas é porque eu não sou médica, né? Era pra mim sim ter me formado em medicina. Ou não, né? Quero contar isso pra vocês. Bom, eu terminei a escola em 2013. Eu terminei a escola e entrei num cursinho pré-vestibular aqui na minha cidade. E naquela época eu tinha certeza que eu queria trabalhar com a área da saúde. Eu sempre tive essa certeza, assim, que eu queria trabalhar com pessoas e trabalhar na área da saúde. Isso era uma certeza na minha vida, assim. E desde sempre mesmo. E aí, naquela época eu fazia o pré-vestibular porque ia abrir um curso de psicologia na minha cidade, aqui em Ariquemes. E ainda não tinha. E a minha família era totalmente contra eu fazer esse curso, né? E depois eu posso contar essa história pra vocês. E aí tudo bem, mas esse curso não existia e eu tava fazendo esse cursinho pré-vestibular, meio que, né, vamos ver se vai abrir essa turma. E tudo bem. E aí eu fiz esse ano de cursinho e no final do ano surgiu a possibilidade de eu prestar vestibular fora da minha cidade. Meus pais, né, a gente entrou nesse acordo que eu poderia sim estudar fora daqui. E aí a minha cabeça se abriu pro mundo. E eu falei, não, eu quero fazer medicina. Quero fazer medicina. E fui prestar vestibular depois desse um ano de cursinho. Eu prestei em 2, 3 lugares. Naquela época não era... Hoje é muito mais tranquilo prestar vestibular, né? Naquela época a gente tinha que viajar e tudo mais. E mãe, eu posso contar essa história pra vocês? Tem muita história, né, gente? E aí eu prestei vestibular, não passei em nada, porque era um cursinho... assim, eu não me dediquei tanto. Eu tinha saído de uma escola com um ensino médio, né? Eu estudava em escola pública na época, então eu precisei realmente daquele ano para mim poder entrar nesse mundo do estudo. Enfim, não passei em nada e aí nós decidimos que eu ia fazer cursinho pré-vestibular fora daqui, um cursinho melhor. E aí eu fui morar em Maringá, fiz um ano de cursinho lá e eu saí daqui com a vontade de prestar vestibular para medicina. Queria ser médica. E tudo certo, né? E todo mundo com quem a gente conversava, eu e a minha família, não, beleza, vai ser médica, é a profissão do futuro, vai fazer. E aí eu fiz esse ano de cursinho e, assim, foi um ano muito bom, foi um ano de muito aprendizado, porque foi o primeiro ano que eu morei fora da minha casa, que eu morei sozinha, que eu tive que literalmente me virar por completo, e tem muita história sobre isso. Mas pensar que eu consegui estudar bem, né? E fui fazendo esses vestibulares, só que era uma vida muito pesada, né? Ao mesmo tempo, assim, ao mesmo tempo que eu decidi ser médica, eu decidi muita coisa, eu decidi sair de casa, morar sozinha, e muita coisa aconteceu nesse primeiro ano morando fora de casa. E tem muita história sobre isso e eu vou contar aqui pra vocês sobre como os 6 primeiros meses mudaram muito a minha vida. E aí, nesse ponto, eu comecei a ficar extremamente cansada, exausta, porque eu estudava de manhã, de tarde e de noite. E aquilo foi pesando pra mim, foi ficando difícil e eu fui fazendo, fui prestando os vestibulares do meio do ano, não passei em nada, existia muita concorrência. Eu lembro, assim, eu acho que eu nunca vou esquecer, eu fiz um vestibular que tinham 200 pessoas concorrendo para uma vaga. E aquilo começou a me frustrar, porque, meu Deus, né, eu tô aqui concorrendo com pessoas que estão aí nessa vida muito mais do que eu. Eu olhava para o cursinho, tinham pessoas no cursinho que faziam 5 anos que estavam lá, tentando passar em medicina. E aquilo começou a me angustiar, porque era uma vida pesada. E é pesada, e para quem vai para essa vida de cursinho aí, acredite, não é tão fácil. Os pais, por favor, acreditem quando seus filhos falam que não é fácil, porque realmente não é fácil. É muito maçante, é muita coisa, E você tem aquela ideia de que você não está pronto ainda, né? Você estuda e você acha que você nunca está pronto, porque sempre tem alguém melhor do que você. E aí aquilo começou a me angustiar e eu fiz os vestibulares de meio de ano. E beleza, não passei em nada, mas eu também achava que tudo bem, né? Mas aquilo começou a me angustiar, meu Deus, né? Eu tenho mais 6 meses e aquela ansiedade foi me atormentando. E aí eu comecei a decidir a trabalhar em outras áreas, prestar vestibular para outras áreas. E falei, vamos prestar alguma outra coisa. Como eu falei, meus pais não queriam que eu fizesse psicologia. E aí eu procurei na área de saúde o que eu podia ajudar as pessoas. E eu fui pesquisar, pesquisei, e uma das áreas de futuro era a nutrição. E eu gostava desse tema, eu gostava
dessa parte e tudo bem, né? Falei, vamos prestar nutrição. E aí eu comecei a prestar vestibular tanto para medicina quanto para nutrição. Mas aquilo estava me angustiando muito. Estava muito maçante, estava muito pesado. E aí eu simplesmente decidi não fazer mais vestibular para medicina. E aí quando eu falo que eu decidi, é porque eu não desisti. E é isso, sobre isso que eu quero conversar com você. Que na verdade eu não desisti de ser médica, como eu coloquei aqui no título. Mas eu decidi não viver mais aquilo. Porque eu já me via tendo que ter mais um ano de cursinho ou 2 para mim conseguir. E detalhe, eu queria passar em escola pública, né, em faculdade pública, não queria passar em faculdade particular. Eu até passei em uma faculdade de medicina particular, mas eu não quis fazer. Porque eu sabia que eu precisava passar numa faculdade pública, né? É um investimento muito grande e hoje, graças a Deus, isso é muito mais fácil para quem quer fazer vestibular, quer passar em cursos caros, né, como medicina. Mas naquela época não tinha nenhum apoio assim, do governo, era na grana, né? Você tinha que ter a grana ali, então eu sabia que aquilo não era possível para mim. Então eu precisava passar numa faculdade pública. E aí quando eu falo que eu tomei essa decisão, eu não desisti. Eu simplesmente reavaliei aquilo que eu realmente queria. E é sobre isso que eu quero que você pense hoje, assim. Que às vezes a gente tem uma meta muito grande na nossa vida e a gente sofre com aquilo. Como eu falei pra vocês, eu realmente estava sofrendo. Foi um momento assim bem complicado pra mim, bem complicado mesmo. E vou contar sobre algumas histórias dessa época pra vocês. Mas eu decidi, né? E eu fui fazer um curso de coaching agora. E nesse curso tem uma frase que me marcou muito. Agora eu nem consigo me lembrar de quem falou essa frase, mas no momento de decisão é que a sua vida é transformada. Então ali eu decidi, né? Foi um momento de decisão e minha vida completamente mudou. Eu podia ter sido médica, eu podia ter feito várias outras coisas, mas naquele momento eu decidi a minha vida. E hoje, de verdade, eu não me arrependo em nenhum momento da decisão que eu tomei, porque eu reavaliei o meu sofrimento. E é sobre isso que eu quero falar pra vocês. Às vezes a gente tem uma meta muito grande e a gente sofre muito com isso. E às vezes vale a pena reavaliar, não desistir, mas reavaliar se é aquilo mesmo que você quer, se isso pra você gera tanto benefício quanto lá no começo quando você estipulou essa meta. Como eu falei pra vocês, o sofrimento de fazer mais um ano de cursinho ou 2 ia me gerar tanto sofrimento que talvez quando eu de fato entrasse na faculdade, talvez aquilo não seria mais prazeroso. Como foi entrar na faculdade de nutrição, como foi passar assim numa faculdade pública, como ter feito uma faculdade muito boa e estar aqui fazendo o meu trabalho, sendo feliz com o que eu faço e com a pessoa que eu me tornei, né? Mas como eu falei, foi uma decisão que eu tomei e minha vida foi transformada ali. Então toda vez que você tem uma meta que te faz sofrer muito, para 5 minutos e pensa se você não pode reavaliar, né? Se talvez, né, pro pessoal aí que me segue, que quer emagrecer, talvez você pense que você tem que emagrecer 30 quilos. Reavalia. Será que realmente é isso que você precisa? Será que você precisa de tudo isso? Será que você não seria feliz com o corpo que você tem agora? E claro, eu não tô aqui falando pra você desistir. Estou falando pra você decidir uma nova coisa, uma nova alternativa, aliviar esse sacrifício que pode ser muito grande e que pode te incomodar muito, tá? Então, essa é a história que eu queria contar pra vocês. Como eu falei, eu não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido fazer nutrição. Depois que eu me formei, muitas pessoas falaram, vai agora fazer medicina, vai fazer. E eu nunca quis. E hoje, se eu tivesse como, sei lá, se eu tivesse uma faculdade paga, se alguém pagasse pra mim, eu não faria. Porque eu vi que eu posso fazer aquilo que eu sempre quis, como eu falei lá no começo pra vocês, eu sempre quis ajudar pessoas a trabalhar na área da saúde. Então, eu faço isso hoje, né? Então, eu só mudei a minha decisão, mas eu continuei mantendo o meu sonho, aquilo que eu realmente queria pra mim, certo? Pensem nisso e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado de saber um pouquinho sobre a minha história, um pouquinho, né? Como eu falei, eu vou fazer mais vídeos aqui pra vocês. Eu espero que vocês realmente gostem. Comentem aqui, coloquem aqui quais decisões vocês podem tomar pra
transformar a vida de vocês e tornar o sofrimento algo um pouco mais leve, mesmo ainda seguindo o seu sonho. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, marquem pessoas, talvez pessoas aí que estão prestando vestibular. Se você tem um filho, se você tem um amigo que está nessa vida, como eu te falei, marca ele aqui nesse vídeo, pode ser que a gente ajude essa pessoa a tomar uma outra decisão e que vai deixá-la feliz da mesma forma, certo? Um beijo e tchau, tchau!